Então, boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui de volta para trazermos mais uma reflexão à luz do Evangelho e da doutrina espírita. Então, nós vamos hoje falar um pouquinho a respeito do argueiro e a trave. Muitos já devem estar associando com uma passagem do Evangelho, né? E a gente vai ver no decorrer desta reflexão o quanto ela nos ensina, o quanto ela nos ajuda nas nossas relações, né? Como nós devemos proceder em relação ao nosso próximo. Então, meus irmãos, vamos então, como sempre o fazemos, iniciarmos com a nossa prece. Então vamos nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, espíritos amigos. Agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos em contato com as lições do Mestre e refletirmos através da doutrina espírita. Agradecemos, Senhor, e que possamos fazer bom uso de tudo isso, Senhor. Muito obrigada. Esteja conosco, nos ampare e nos fortaleça. Graças a Deus, graças a Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, meus amigos, vamos lá. Bem, primeiro, o que significam essas palavras? Argueiro e trave, não é? Então, argueiro é o mesmo que cisco, coisa insignificante, pedaço mínimo, lasquinha. Então, é algo bem pequeno. Enquanto que a trave, na época de Jesus, era um tronco de árvore empregado em construção, uma madeira grossa. Então, o que nós podemos comentar aqui? Primeiro, a diferença das proporções. Enquanto o argueiro é um cisco, é algo bem pequeno, a trave tem uma proporção muito maior. Outra coisa que a gente gostaria de ressaltar é que os ensinos de Jesus normalmente trazem esses elementos comuns da vida das pessoas na época. Então, por exemplo, a trave, como vocês podem ver, era utilizado na época de Jesus. Então, era algo que as pessoas se identificavam, conheciam, que facilitaria o quê? A compreensão. Elas se identificariam com isso, porque isso são símbolos. Jesus utilizava de símbolos para trazer o quê? O ensino moral, né? Então, normalmente ele usava aquilo do cotidiano das pessoas, para que as pessoas pudessem se identificar e facilitar a compreensão. Então, era um recurso pedagógico de Jesus. Bom, então vamos lá. Continuamos. Bem, agora nós trazemos aqui a passagem do Evangelho que dá origem a essa reflexão da noite. Ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, com o título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Esse é o item 9, quando Jesus nos fala: como vocês conseguem ver um argueiro que está no olho de seu irmão e não conseguem ver a trave que está em seu próprio olho? Como podem dizer a seu irmão: deixe-me tirar o argueiro que está em seu olho, se no de vocês possuem uma trave? Hipócritas, retirem primeiro a trave que está em seu olho, para depois retirarem o argueiro que está no olho do seu irmão. Essa passagem se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. Bem, o que nós gostaríamos de comentar aqui? Primeiro que, aqui como a gente percebe, Jesus está fazendo uma advertência, né? E aqui ele está chamando hipócritas, não é? Então, normalmente ele se dirigia aqui a escribas e fariseus, né? Então, em várias passagens ele se dirige a eles como hipócritas. O que é ser hipócrita? É fingir ser alguém que você não é. Então é fingir, né? É aquela coisa da aparência.
Escribas e fariseus eram os religiosos na época de Jesus. Jesus conhece, não vou dizer nem que conhecia, ele conhece a nós mesmos, o nosso íntimo, o que se passa dentro de nós, o que se passa em nossos corações. E ele percebia que aqueles religiosos, os escribas e fariseus, apesar de para a sociedade eles passarem uma imagem de virtuosos, na verdade, essas virtudes que eles aparentavam, né, na verdade eles eram muito orgulhosos, extremamente orgulhosos. Então era uma virtude de fachada. Então vamos dizer assim, eles adoravam a Deus, mas não eram fraternos para com seus irmãos, não desculpavam seus irmãos, né? Então, para a sociedade, eles pagavam os impostos, eles conheciam as leis, não é? Eles passavam pelas pessoas como pessoas de bem, mas na verdade, intimamente, eles eram orgulhosos, não desculpavam seus irmãos, não eram fraternos. As preces deles não eram do coração, não vinham do coração, né? Eles repetiam fórmulas, né? Automático, ia no automático a prece, mas não faziam do coração. Então Jesus conhecia esse íntimo deles e dirigia-se a eles normalmente desta forma, hipócritas, né? Então ele está fazendo uma advertência, como a dizer, vocês estão apontando os erros dos seus irmãos, quando na verdade vocês têm erros, imperfeições muito maiores, tá? E aí a gente vai para o item 10, né, desse mesmo capítulo, quando Kardec vai comentar essa passagem que nós acabamos de mencionar. E a gente separou só um trechinho. Quando Kardec fala, é o orgulho que faz com que o homem disfarce os seus próprios defeitos. Então, qual é o nosso problema aqui? Nosso problema aqui nesse capítulo é o orgulho, né? O orgulho é que nos impede de quê? De sermos humildes, de termos misericórdia para com os outros, né? Então ele fala assim, né? Como traz aqui, o orgulho ele faz com que nós disfarcemos nossos próprios defeitos. Por quê? Porque o orgulhoso ele imagina ser superior aos outros. Ele acha que tem qualidades maiores do que a dos outros. Então é como se ele se colocasse num pedestal, ou seja, como ele se sentisse superior aos outros, né? É a ilusão que nos traz o orgulho, né? E aí, o fato de expor os seus próprios defeitos, mostrar, isso iria rebaixá-los e faria com que descesse desse pedestal, né? Ofuscaria o brilho. Então isso não interessa para o orgulhoso. Então ele, como traz aqui Kardec, ele faz de tudo para quê? Para disfarçar os próprios defeitos, para que ele possa se manter no pedestal, né? Superior ao outro. A trave do orgulho. Lembra da trave? A madeira grossa? Então o orgulho, ele nos impede, né, de vermos o quê? É como se fosse uma catarata espiritual. Então ele nós não vemos o quê? O mal que está em nós. Não vemos ou fingimos não ver. De qualquer forma, o que nós entendemos aqui? Que o orgulho nos impede de termos uma visão clara de nós, né, de quem somos. Mas o que acontece? Em contrapartida, o orgulho nos faz o quê? Qual é a tendência do orgulho? Vermos, apontarmos para fora, né? Vermos o quê? O mal que está nos outros. Só que tem um detalhe, ao vermos o mal que está nos outros, nós vemos com nitidez? Não, nós vemos a falha do outro, o erro do outro a partir, né, do nosso ponto de vista, segundo nossos sentimentos, a nossa opinião, os nossos conceitos, que podem ser preconceitos. Então, muitas vezes, o julgamento que a gente faz do outro pode ser um julgamento que não tenha nada a ver com a realidade do outro. Percebe? Então, muitas vezes, o julgamento, ele é deturpado, impreciso, desfocado, porque nós estamos fazendo esse julgamento a partir da nossa maneira de enxergar. E não estamos nos colocando no lugar dele, tá? E aí Kardec vai falar que o orgulho é o principal obstáculo ao nosso progresso espiritual. Então veja a importância de nós nos debruçarmos
e analisarmos, refletirmos, meditarmos sobre essas lições, que nos interessa para o nosso progresso espiritual. Aí a gente vai para o item 16 desse capítulo 10, censura da conduta alheia. Ou seja, Kardec vai falar aqui da censura da conduta do outro. Segundo ele, tem dois motivos. O primeiro motivo é desacreditar a pessoa que nós estamos censurando. Nesse caso, nós não encontraremos desculpa para um ato como esse. Por quê? Porque a origem dessa crítica, segundo Kardec, está na maledicência e na maldade. Então, devemos riscar isso do nosso caderninho enquanto cristãos, né? Então, se nós buscamos ser espíritas cristãos, deixemos isso, né? Jamais procuremos censurar para desacreditar alguém, não é? O outro motivo seria reprimir o mal, né? Então, nesse caso, nos fala Kardec, é até louvável, né? Ainda mais se essa repressão resultar num bem. Então, reprimir o mal, muitas vezes, segundo ele, é até uma necessidade, é uma obrigação. Porque como que a sociedade pode progredir se não houver essa repressão do mal, né? Então, o que a gente percebe aqui? Que tudo vai da intenção. Qual é a intenção que temos ao censurar a conduta alheia? Né? Aí Kardec vai falar de uma ressalva de Jesus. Segundo ele, Jesus nos ensina que a autoridade para censurar está na razão direta do que? Da autoridade moral daquele que censura. Então, o que ele quer nos dizer? Olha, quando eu vou julgar alguém, antes eu devo o quê? Pensar bem, analisar se eu tenho autoridade moral para isso. Ou seja, será que se eu estivesse no lugar dele, eu não faria o mesmo? Será que se eu tivesse nas mesmas circunstâncias dele, se eu tivesse tido uma vida como a dele, a infância dele, percebe? Então é me colocar no lugar do outro, para ver se eu também não estaria na mesma situação que ele. Ou de repente, eu já cometi, há um tempo atrás, as mesmas falhas do que ele. Então, a gente precisa, antes de julgar, procurar analisar, né? Ver se nós realmente temos autoridade moral para isso. E foi justamente o que aconteceu na passagem da mulher adúltera, que muitos devem conhecer, e que está também nesse capítulo 10 do Evangelho. Então, olha só, aquela frase muito conhecida de Jesus: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, olha só, mais uma vez, Jesus se dirigia a quem? Aos escribas e fariseus. Então, os escribas e fariseus trouxeram a mulher adúltera até Jesus. Mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés nos diz que devemos apedrejá-la. O que o Senhor tem a dizer sobre isso? Foi quando Jesus falou essas palavras a eles. O que ele quis dizer com isso, Jesus? Vocês têm autoridade moral para apedrejar essa mulher? E aí a consciência deles falou mais alto. E aí eles foram saindo devagarzinho, do mais velho para o mais novo, porque os mais velhos tinham mais pecados que os mais novos, né? E aí, ao final, né, quando eles já tinham se retirado, Jesus fala à mulher adúltera: filha, alguém te condenou? Aliás, precisamos aqui abrir um parênteses. Condenar é diferente de julgar, né? Condenar é impor, castigar. Era o que eles estavam querendo fazer com a mulher, castigá-la. Então isso é condenar. Julgar é diferente. Julgar é proceder a um exame, tá certo? Então, condenar, jamais condenar a pessoa em si. Condenar o erro, né? Para a pessoa, é isso que nós precisamos refletir. Misericórdia. Para com o erro, aí sim podemos julgar, condenar, mas para a pessoa não. Então, veja qual foi o procedimento de Jesus em relação a ela, né? O que ele falou? Filha, alguém te condenou aí? Não, Senhor. Eu também não te condeno, né? Nem eu te condeno. Ele não condenou a mulher. E aí continuou. Vai. O que ele quis dizer? Ele deu uma nova oportunidade a ela. E por último, Jesus diz:
não peques mais. Então, o que ele quer dizer? Não tornes a errar. Então, o que Jesus fez? Ele foi conivente com o erro da mulher? Não. Ele simplesmente a corrigiu, a orientou, a educou, mostrou um novo caminho para que ela pudesse o quê? Renovar a sua caminhada. Olha, filha, você está indo por esse caminho, agora você vai por esse outro caminho, certo? Então ele não foi conivente com o erro dela, simplesmente ele não a condenou. Então é isso que a gente precisa tirar como lição. Então, seguindo essa orientação de Jesus, diante de alguém que errou, o que nós precisamos fazer? Da mesma forma que Jesus, nós não vamos condenar, não vamos julgar, mas também nós não vamos cruzar os braços. Então podemos nos dirigir a ela de uma forma fraterna, conversarmos, né? Procurarmos aconselhá-la para que ela possa o quê? Retomar o caminho do bem, né? Se nós não conseguimos, podemos procurar uma pessoa que tenha ascendência sobre ela, para que possa conversar com ela. Se assim mesmo nós não conseguirmos, o que nós precisamos? Entregar a Deus, né? Porque Deus, através das suas leis, tem recursos mais perfeitos e eficientes do que os nossos. Para Deus, ninguém está perdido, né? Porque na verdade o mal é transitório. Só o bem, né, é permanente. Então, se uma pessoa está seguindo um caminho, pode ser alguém querido nosso, se não está num caminho bom, mais cedo ou mais tarde ela vai voltar para o caminho do bem. É como aquela parábola do filho pródigo, que volta para a casa do pai. Mais cedo ou mais tarde a pessoa irá retomar o caminho do bem, né? E nós orarmos por ela também, né? Orarmos, pedirmos a Deus por ela, para que os bons espíritos também possam ajudá-la, né, nesse sentido. E não nos sentirmos culpados por não conseguirmos, né, resgatar aquela pessoa do caminho do mal, né? E nem julgá-la também por ela não ter discernimento ainda de redirecionar a sua vida, né? Então a gente tem que confiar em Deus, procurar fazer o nosso melhor e confiar em Deus, né? O importante que a gente tira como lição aqui é que a gente não deve nem condenar e nem ir para o outro polo, que seria cruzar os braços, tá certo? Então, é procurar orientar fraternalmente, tá? Aquela pessoa que te tira do sério é a que precisa de mais compreensão, que você mais precisa vencer. Opa, vencer a ela? Falar mais alto que ela? Xingá-la? Não, vencer a si mesmo, a nós próprios. Vencer o quê? A nossa visão em relação a ela, nosso olhar em relação a ela. Porque qual é a tendência? Quando alguma pessoa, às vezes um colega de trabalho, às vezes até um parente mais difícil, né, que Deus coloca no nosso caminho para que a gente possa fazer o nosso próprio aprendizado. Então veja, tem até uma mensagem de Emmanuel que fala sobre os professores diferentes. Vocês vão encontrar num daqueles livros da coleção Fonte Viva, uma mensagem chamada Professores Diferentes. Bom, voltemos aqui. Então, é vencer a si próprio no sentido de vencer o nosso olhar em relação a outra pessoa. Então, veja, se nós analisarmos com os recursos que a doutrina espírita nos fornece, o que nós aprendemos? Que na Terra, que é um planeta de provas e expiações, ninguém é 100% perfeito e ninguém é 100% imperfeito. Todos nós temos virtudes e imperfeições, temos erros e acertos, sombra e luz. Então há uma dualidade. Nós ainda estamos a caminho. Então o que acontece? É nós buscarmos por uma boa vontade, um esforço pessoal de identificar naquela pessoa que nos tira do sério algo de bom que ela tenha feito, buscar virtudes que ela já tenha desenvolvido, porque muitas vezes nós estamos com um olhar viciado. Sabe aquele olhar viciado? Você canaliza apenas no quê? Qual é o seu foco? Os erros dele, o lado ruim dele, né? Então, aquele lado cri-cri. Então a gente precisa mudar o olhar. Ao invés de olhar para esse lado difícil, eu vou olhar para aquela parte dele que ele já melhorou, que ele já está melhorzinho, percebe? Então essa mudança de olhar, que vai facilitar o quê? A convivência com ela.
todos nós temos um lado bom, né? Já não estamos lá no lado no primitivismo, nós já estamos mais avançados, né? Então é procurar identificar nessa pessoa um lado bom. Chico Xavier já fazia isso, ele é um exemplo para nós até hoje. Importante educar a visão na procura do melhor, com boa vontade. Então veja, para Chico, então ele já fazia isso já até nas palavras, né? Ele sempre olhava o quê? O lado bom das pessoas. Os maus ele dizia que eram ainda não bons, os pobres os mais necessitados. Alguns exemplos, né, pessoal? Os presidiários eram os educandos, os adversários eram os nossos amigos estimulantes. Então veja, para Chico, ele sempre encontrava uma maneira de olhar o lado bom. Então é educar a visão, é criarmos um hábito de olhar sempre o lado melhor de cada pessoa, né? Então isso é educar a visão. Ao invés de olhar o lado mais difícil, eu vou procurar olhar as virtudes, as coisas boas dessa pessoa, certo? Aí nós vamos convergindo justamente para a indulgência. Porque se nós estamos falando em olhar o lado melhor da pessoa, nós vamos falar do quê? Dessa virtude, é uma das virtudes, né, do verdadeiro cristão que se manifesta, né, através do quê? A indulgência, do perdão, da misericórdia, da tolerância, né? Então, a indulgência está justamente inserida também nesse capítulo 10. Então, há 3 mensagens, a 17, 18, 16, 17 e 18, né? Acho que é isso, do Evangelho. São 3 espíritos diferentes que assinam essas mensagens que vão falar sobre a indulgência. Eu acho que é a 17, 18 e a 19, tá? E eu convido vocês a lerem, que é maravilhoso. Então, justamente, é esse olhar misericordioso, tolerante para com as falhas dos outros. Nós vamos falar resumidamente aqui, né, que a pessoa indulgente, então, se nós desejamos ser verdadeiros cristãos, temos que nos esforçar para sermos mais indulgentes. Ou seja, quando nos deparamos com o erro do outro, nós vamos fazer de tudo para quê? Para passar para os outros o que ele fez, né? Divulgar. Não, nós vamos disfarçar os erros do outro, nós vamos ser complacentes com o erro do outro e mais rigorosos conosco. É isso que os Espíritos nos falam, né? Nessas 3 mensagens, que nós precisamos olhar para o outro, né, justamente de uma forma caridosa. Ser caridoso para com os erros do outro é justamente isso. Se vamos precisar conversar com ele sobre isso, tenhamos todo esse cuidado. Falemos de uma forma não agressiva, de uma forma amorosa, né? Perdoando os erros dele, né? Então, é isso que se pede, porque, segundo eles, isso é uma prática caridosa, né? Porque a nossa tendência é justamente fazer ao contrário, sermos complacentes conosco, disfarçarmos, não enxergarmos aquilo de ruim que ainda fazemos, falamos, justamente por conta do orgulho, né? Então, a gente tem uma tendência de camuflar, né? De fazer vista grossa, ou de não nem enxergar o que nós fazemos, mas termos um olhar mais rigoroso para com os erros do outro. Então, é nós buscarmos inverter, tá? Inverter. Então, isso é ser indulgente. Então, não passarmos adiante aquilo que sabemos da pessoa. Soubemos que aquela pessoa fez isso. Então, hoje em dia, com aquela coisa de rede social, né? De um passar por... Não, passar no WhatsApp. Não. Então, se alguém cometeu alguma falha, nós procuremos, nos esforcemos para silenciar. É isso que as mensagens falam. E que eu convido vocês a lerem. É um esforço para nós, não é? De nós termos... Qual deve ser o nosso foco? Nós, né? A nosso procedimento. Por isso,
é que há necessidade do quê? Retirar essa trave do orgulho. Como é que nós fazemos para retirar essa trave do orgulho que nos cega? A autoanálise. Então, ao invés de eu ter um olhar para o outro, para crítica, para analisar os erros dele, não. Em vez de analisar os erros do outro, eu vou fazer uma autoanálise. Olhar para dentro de nós mesmos, né? Percebendo que todos nós, né, o que a doutrina nos fala? Somos imperfeitos ainda, somos espíritos imperfeitos. Então, eu sou alguém que necessito da misericórdia do outro. Por quê? Porque eu sou alguém falível, né? Eu sou perfectível, né? Nós somos perfectíveis, porque nós nos destinamos à perfeição, mas nesse momento nós somos seres imperfeitos, falíveis, né? Nós estamos sujeitos a equívocos, a erros no nosso dia a dia, então nós precisamos do quê? Da misericórdia do outro, né? Então essa autoanálise vai fazer com que nós tenhamos um olhar mais realista de nós mesmos, né? Para quê? Para que nós possamos modificar essa medida. Porque, como nós falamos há pouco, como nós somos muito rigorosos em relação ao outro, o que o Evangelho nos pede? Olha, ao invés de você ter esse rigor para com o outro, tenha esse rigor para consigo. Olhe-se, observe-se. Olha o que você está falando, o que você está pensando, como está sendo o seu proceder. Coloque-se no lugar do outro, né? E aí eles nos advertem ainda, esses espíritos. E o Senhor usará de indulgência para com vocês. Então, o que ele quer dizer? Esse é o bispo João, o bispo de Bordeaux. No capítulo 10, esse é a mensagem número 17. Se nós desejamos a indulgência do Senhor, ou seja, se nós desejamos o perdão, a misericórdia, a tolerância do Senhor, de Jesus, o que nós precisamos? Sermos indulgentes para com os outros, certo? Então, é isso. Todos nós podemos, sim, errar, se equivocar e se enganar, né? Faz parte do aprendizado. A gente vai aprendendo muitas vezes com os erros. São experiências para nós, né? Somos todos estudantes na escola terra, né? E foi justamente o que aconteceu com o apóstolo Pedro. E eu convido vocês, se puderem, leiam o capítulo 26 do livro Boa Nova. Aqui nós justamente vamos ilustrar essa ilustração final, né, dessa nossa reflexão com a renovação do apóstolo Pedro. Passou justamente por uma experiência difícil que fez ele cair em si, né? Perceber o quanto ele era ainda falível. Veja, eu vou falar em linhas gerais e eu convido vocês a lerem, né, na íntegra. O que fala aqui? Humberto de Campos, né, é o autor espiritual desse livro através da psicografia do Chico Xavier. O que Humberto de Campos nos fala? Que Pedro, ele era uma pessoa assim, um apóstolo meio que duro, intransigente. Não, então pessoas assim, tipo os ladrões, os publicanos, as mulheres de má conduta, né? Então todas aquelas pessoas que a sociedade, né, torcia o olhar, ele era duro, intransigente, ele até dificultava o acesso dessas pessoas a Jesus. E aí houve a última ceia e Jesus vai preparando, vai conversando com os seus discípulos, preparando para a sua partida, que ele sabia que estava próximo à sua crucificação. E aí ele vai dizendo aos discípulos que, olha, o lugar para onde eu vou, vocês não poderão ir comigo. E aí o Pedro já começa a ficar inquieto, né? Não, Senhor, né? Eu vou com o Senhor, aonde quer que o Senhor vá, eu vou com o Senhor. E aí Jesus, olha, Pedro, você ainda não é toda essa fortaleza. Um dia você terá essa fortaleza toda, mas por enquanto não. E aí ele começou a ficar assim, meio até magoado com as palavras, né? Mas o Senhor está duvidando, mestre, da minha fidelidade para com o Senhor? Olha, Pedro, essa noite mesmo você vai aprender que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. E você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante.
Ele não entendeu muito bem aquelas palavras, ficou meio magoado, né? Mas o que aconteceu mais tarde, né, à noite? O testemunho, né? Justamente ele negou Jesus 3 vezes, ele caiu, né? E aí quando o galo canta, ele lembra das palavras de Jesus, da advertência de Jesus. E aí ele cai em si, ele viu o quê? Que ele que apontava os erros do outro de cima para baixo, né? Olhava aquelas pessoas de cima para baixo, apontava os erros do outro, agora ele estava na posição de caído. Ele precisava da misericórdia daquelas pessoas. Aí ele entendeu, então foi um divisor de águas na vida dele. A partir dali, né, aquele traço da personalidade dele, né, o traço do caráter dele de ser uma pessoa assim mais dura, ele usou aquela dureza não mais para humilhar aquelas pessoas, para derrubá-las, não, mas para erguê-las, para sustentá-las, né? Então ele passou a ser uma pessoa melhor, né? Por quê? Porque ele viu que ele também precisava da misericórdia das pessoas, que ele também caía, ele também falhava, né? Então isso vale para nós, né? Enquanto cristãos que somos, busquemos, né, meditar nessas lições para que nós possamos ser mais misericordiosos para com as pessoas, né? Então tudo isso nos ajuda, nos fortalece, nos faz pensar, né? Tudo isso é muito importante para a nossa melhoria interior. Nós deixamos essa mensagem final do Chico Xavier, quando ele nos diz: uma das mais belas lições que tenho aprendido com o sofrimento, não julgar, definitivamente não julgar a quem quer que seja. Então, meus irmãos, muita paz. Agradeço imensamente a paciência de vocês em nos ouvir, que nós possamos meditar sobre tudo isso, que Jesus abençoe a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada.